Olá, amigos do Ibirajara. Obrigado mais uma vez por renovar o convite para estar com vocês em 2025 e desta vez começando com um tema que desde a minha mocidade espírita sempre chamou a minha atenção. Até pelo termo, né? Pela expressão, pelo nome que eu não conhecia. Prolegômenos. Foi na minha mocidade espírita, adentrando a casa de Eurípides Barçanufo, lá na Taquara, aí no Rio de Janeiro, que nós tivemos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, conhecer o livro dos Espíritos e a importância dos prolegômenos. Se ela teve uma importância significativa para mim, naquele momento, eu quero dividir hoje com todos vocês a importância de estudar e de refletir em tudo aquilo que está escrito naquelas poucas páginas onde Kardec traz para nós a importância de um advento maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, mas ele nos apresenta também de uma forma maravilhosa. E esse é o meu compromisso de hoje à noite. Então vou pedir permissão a vocês de compartilhar a minha tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui está. Deixa eu só otimizá-la. Pronto, agora ela vai ficar otimizada. Obrigado. Muito bem, pessoal. Prolegômenos, né? Logo no iniciozinho, após a bela introdução que vocês estudaram, certa vez eu estava com um grupo de amigos, né, na casa de Eurípides, mas também, onde eu vivi ali 42 anos, para, em 2020, me transferir definitivamente para Teresópolis. E nesses 42 anos que eu estive no Eurípides, eu tenho muitas histórias para contar com aqueles rapazes fundadores da casa, hoje na faixa dos seus 85 anos, né? Dois ainda encarnados, os 5 que fundaram a casa. Então, batendo papo com eles, eu ouvi muitas coisas interessantes. Um senhor, por exemplo, que quando recebeu o livro de presente de um dos fundadores, o João Carlos Cunha, ele disse assim: poxa, mas esse livro é muito grosso. Esse livro é muito grosso. Aí o João disse: olha, então leia só a introdução. Se o senhor ler só a introdução, o senhor vai ficar querendo conhecer mais. Mas por que o João falou isso? Porque a introdução já tem o resumo de tudo que a gente precisa saber ou entender como basicão da doutrina espírita. Está tudo ali. Então o João Carlos foi muito interessante. Como aqueles que acham que o Novo Testamento é muito grande também, faz como Gandhi, né? Leia só o Sermão do Monte, que ali está resumido toda a filosofia de Jesus. Faça tal como Gandhi. E Prolegômenos já começa com uma curiosidade. Juntamente com o nome, o que me fez ficar curioso ao virar a página foi essa figura aí, essa cepa. O que simboliza esta cepa que se vê aqui acima, né? Desenhada pelos amigos espirituais? O que é que ela significa? O que é que ela tem de significativa? Porás no cabeçalho falaram os espíritos. Kardec está dizendo aqui, escrevendo aqui, o que os espíritos falaram para ele. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eles que desenharam, viu, pessoal? Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor pode representar o corpo e o espírito. E aí eles fazem analogia. Isso é importante a gente ressaltar e falar de vez em quando, porque toda hora está chegando gente no movimento espírita. Possivelmente, com esse vídeo que estamos fazendo, alguns vão nos ver também na gravação, né, em outro dia qualquer, que não seja hoje, uma sexta-feira, e poderão ficar curiosos também sobre isso, como eu fiquei, e muitos de vocês também ficaram, né? Quem não ficou, né? O que é que significa
esta cepa aí. Então, eles falaram para Kardec que o corpo é a cepa. Todo esse desenho aí, ó. Toda essa estrutura aí do desenho. O espírito é o licor que tem lá na uva, né? E a alma ou espírito, ligado à matéria, é o bago, ou seja, a uva pendurada em si, aí nesse galho aí, nessa cepa aí. O homem que intessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Então, ele fala da importância aí do corpo, do espírito e da alma, ligado à matéria, mas sem o compromisso do trabalho, isso de nada valerá. Olha que sacada legal dos amigos espirituais, né? Significado de prolegômenos. Mas o que é que significa isso? Prolegômenos. Aí a gente vai no dicionário e vai achar que é um termo que significa introdução, preâmbulo. Tem um significado profundo e vital para a compreensão do restante de todo um texto. No caso aqui, o Livro dos Espíritos. E por que que os espíritos representaram uma cepa? Naquela época, principalmente nos séculos 17, 18, 19 e quem sabe até no século 21, a França era uma grande produtora de vinho. Então, quando você tem uma imagem ligada à uva, ao plantio da vitivinicultura, é interessante porque naquele momento, dentro daquele momento da França, era o maior produto de exportação francês e de uma qualidade excelente, apreciada em todo o mundo. Então os espíritos deram uma grande sacada, né? Dar como exemplo, né, o que é o espírito, o que é a matéria, o que é a essência do trabalho, tudo vinculado naquele quadro que eles nos representaram. Posso até repetir aqui, não tem problema nenhum, olha lá. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Então, com isso aí, nós já podemos partir para uma questão que pode criar, assim, uma certa dúvida para alguns estudiosos da doutrina. Por que essa preocupação? Por que isso? Por que o prolegômeno insistir nisso se o livro todo vai falar sobre isso posteriormente? Detalhe, a didática de Kardec aí se faz presente. O professor Rivail está presente aí. Porque o Espiritismo, como doutrina filosófica, religiosa e científica, encontra no Livro dos Espíritos uma pedra fundamental, mas ele precisa começar do mais simples para o mais complicado, o mais difícil. Portanto, esse livro, ao ser organizado em 1857, no próprio Kardec, o grande codificador, representa o primeiro compêndio das verdades espirituais revelada ao homem por meio da comunicação com os espíritos superiores. Então ele precisa dar todo o embasamento, toda uma introdução sólida, racional, para que o leitor possa acompanhar as novidades, as revelações que serão colocadas em todas as páginas do Livro dos Espíritos. E tem mais. Sendo assim, antes de adentrarmos nas perguntas e respostas, né, que constitui o corpo principal da obra, o escopo da obra, é necessário uma apresentação, como nós falamos antes, que leve o leitor a uma devida
contextualização desta obra. Então ele deixa o leitor bem à vontade sobre aquilo que ele vai ler, aquilo que ele vai encontrar, as verdades que serão colocadas ali e o mais importante, que a doutrina espírita, a reencarnação, o espírito imortal, não é patente da doutrina espírita, dessa nova doutrina, dessa denominação nova, espiritismo, esse neologismo criado por Kardec. Não. Desde que o homem é homem e vive na face da Terra, tudo o que está no Livro dos Espíritos acontecia. Só que não era explicado. Então veja a importância dos prolegômenos. Eu não vou ler aqui parágrafo por parágrafo do que está lá nos prolegômenos. Isso vai ser trabalho de casa de vocês. Eu vou tirar, sim, algumas coisas, algumas observações importantes, mas eu não vou ler tudo, não, senão fica um estudo enfadonho, né? Vou deixar a leitura por conta de vocês. Mas antes nós vamos fazer aqui uma reflexão, principalmente iniciando com a contextualização histórica e o porquê da origem dos prolegômenos. Então vamos lá. Para compreender a importância dos prolegômenos, é crucial situá-los dentro do contexto histórico em que o Livro dos Espíritos foi elaborado. Como nós vimos, 1857, século XIX. Então, na França, nesse período, o interesse pelos fenômenos espirituais estava em alta, especialmente após os acontecimentos das mesas girantes, né? A gente conhece bem essa história, que começou lá em Hydesville, né? Lá nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que fiquei sabendo pelo pessoal lá da Rádio Rio de Janeiro, que era para ser lançado agora, nesse primeiro semestre, o filme, já em fase de pós-produção. Acho que ele já está praticamente terminado. Mas, pelo que o pessoal conversou com Wagner de Assis, o filme eu acho que só vai chegar aqui nos nossos cinemas em meados do segundo semestre, né? Não sei o que aconteceu, mas ele deu uma segurada. Bom, outra coisa importante na contextualização da obra. Allan Kardec, como eu falei, um grande professor, um grande pedagogo de formação científica, abordou esses fenômenos com rigor metodológico, buscando não apenas comprovar a sua autenticidade, mas também entender seu significado e implicações. E para ele fazer essa abordagem metodológica, ele foi inspirado pelo seu emérito professor, que hoje ainda está conosco, nos auxiliando pedagogicamente, lá no Colégio Allan Kardec, auxiliando Eurípides Barçanufo, dentro de uma pedagogia espírita para a garotada da nova era, né? Pestalozzi. Pestalozzi está ainda hoje trabalhando com Eurípides, grande amigo de Pestalozzi, quando naquela época Eurípides era Lavater, um grande filósofo suíço. E Kardec estava ali. Com seus 8 anos, ele chega em Verdun, no cantão de Neuchâtel, lá no castelo de Verdun, para estudar com Pestalozzi. E toda essa bagagem metodológica ele coloca em suas obras. Fica muito claro, quem conhece Pestalozzi, quem conhece Rivai profundamente nos seus aspectos educacionais, didáticos, metodológicos, reconhece aí uma semelhança muito grande entre o mestre lionês e o mestre suíço. A gente vai encontrar também em prolegômenos uma voz coletiva. Isso nos chama muito a atenção,
Por isso que eu coloco aqui que um dos aspectos mais fascinantes dos prolegômenos é a forma como ele nos é apresentado. Se você observar nas 1019 questões do Livro dos Espíritos, né, você vai ver que o livro foi organizado através de perguntas e respostas, que é uma outra forma de aprendizado, de didática, que Pestalozzi passou para os seus alunos também. Montar perguntas e eles mesmos responderem. E trocar as perguntas entre os colegas de carteiras, né, de sala de aula. Então, o Livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas, e os prolegômenos não, porque eles são uma mensagem contínua, escrita em tom coletivo pelos espíritos que participaram da codificação da doutrina. Então, todos eles que assinam, né, que participaram efetivamente nas respostas das perguntas feitas pelos médiuns a esses espíritos amigos, eles estão todos ali também presentes nos prolegômenos, que eu vou comentar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar deles. Essa pluralidade de vozes dá legitimidade e universalidade às informações transmitidas. Todos falam a mesma linguagem. Por isso que nós falamos, não é a doutrina de um homem, não é uma doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos. É o livro dos Espíritos, né? Então não é obra de um único autor, mas o resultado de uma colaboração entre o mundo material e espiritual. E Kardec, lá no finalzinho dos prolegômenos, ele apresenta esses espíritos aí. João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade. Sócrates, Platão, aquele que Kardec considera como os precursores da doutrina espírita, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros, e outros, e outros. Voz coletiva. Veio todos juntos para implantar o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos. A terceira revelação. O método. O método e a autoridade dos espíritos. Como é que a gente percebe isso lá nos prolegômenos? Nos prolegômenos, os espíritos explicam que as respostas contidas em O Livro dos Espíritos foram dadas por espíritos elevados. E, pô, a gente acabou de ver o nome de alguns deles aí, alguns, não todos, que possuem grande conhecimento e sabedoria. Essa introdução serve para afirmar a autoridade das respostas, mostrando que elas não são fruto de opiniões pessoais ou limitadas, mas sim de uma compreensão profunda das leis que regem o universo. Olha aí. Ah, mas isso aí está lá nos prolegômenos? Está sim. E olha lá o exemplo que eu trago para vocês lá nos prolegômenos. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Olha aí, conhecimento e sabedoria dentro de uma autoridade em que os espíritos superiores entregam a Kardec todo um conhecimento que eles acreditavam, e é verdade, nós já teríamos condições de absorver no final do século XIX, no final do século XIX, em meados do século XIX. Então já chegou essas verdades prometidas por Jesus desde a época que ele estava aqui, quando nós não tínhamos ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, e nem conhecimento, né? Nem moral, nem inteligência. E aquela época, na época das luzes, do enciclopedismo,
Começou então os fenômenos dos raps, das mesas girantes, das tables tournantes, onde virou uma festa na França e na Europa, sempre com uma investigação profunda de poucos interessados. Um deles era o professor Hippolyte Léon Denis Arribay, que sabia que por trás daquilo tinha algo maior, tinha algo muito grande. E os prolegômenos, como eu falei de uma maneira indireta anteriormente, agora nós vamos explicar isso de uma melhor maneira, ele prepara o leitor para a leitura do Livro dos Espíritos. Então, os prolegômenos não servem apenas como uma introdução ao conteúdo do livro, mas também como uma preparação mental e espiritual para o leitor. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu via como uma introdução, como várias obras têm. Prefácio, introdução, prolegômenos. Mas preparar o leitor mentalmente e espiritualmente para aquela obra, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, isso já mostra o diferencial do nosso querido Hippolyte Léon Denis Arribay, né, ao apresentar essa obra. E mais, eles ressaltam a necessidade de abordarmos a obra com seriedade, humildade e um sincero desejo de aprendizado. Isso está lá nos prolegômenos? Tá. E eu trago aqui para vocês, olha, nesse exemplo aqui que está lá quase no finalzinho. Diz assim os amigos espirituais: entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem, quando chegar o momento de o publicares, e nós te diremos: enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te disser. Essa seriedade dos estudos que Kardec participava lá na Société, na Sociedade Espírita de Paris, fez com que muitas informações chegassem numa velocidade exorbitante, mas ainda não era o momento de divulgar. Vamos devagar? Então, o Livro dos Espíritos é uma obra inteligente, porque coloca nos seus 4 segmentos aquilo que serão abordados em obras futuras. Olha o planejamento estratégico do mundo espiritual. Eles já estavam organizando a metodologia da doutrina espírita dentro do Pentateuco kardeciano a partir de uma obra basilar, por isso que ela é importantíssima ser estudada, que é o Livro dos Espíritos, mas compartilhando ali em cada capítulo, em cada nas 4 partes, melhor dizendo, do livro, conceituações, informações que seriam desdobradas nos livros seguintes. Então segura aí, Kardec, não fala tudo agora não. E eu acredito que muita coisa Kardec ainda segurou quando veio a desencarnar. Por isso que nós agradecemos imensamente o trabalho amoroso da mediunidade caridosa de Chico Xavier, que com os seus livros, em parceria com vários amigos espirituais, entre eles Emmanuel, entre eles André Luiz, Humberto de Campos, tivemos a oportunidade de ter, nesse momento do século XX, no início do século XX, informações complementares às obras kardecianas. E Kardec coloca lá no livro Obras Póstumas que ele não falou tudo, que muita coisa ainda vai acontecer nesse momento de transição planetária. Muita informação nova vai chegar. Aguardem. Aliás, já estão chegando. Uma observação importantíssima dentro dos prolegômenos.
Os espíritos advertem contra o orgulho e a presunção que podem levar à interpretação errônea das verdades apresentadas. Cada um pode tirar uma dedução, uma ideia, uma interpretação. Isso é muito arriscado, é muito perigoso. E, além disso, os prolegômenos sugerem que o leitor se desapegue de preconceitos, ideias pré-concebidas, permitindo-se absorver os ensinamentos espirituais de forma plena. Analisando, estudando, comparando, refletindo. É isso que Kardec pede da gente. Vamos estudar, vamos comparar, vamos analisar. Vamos acompanhar a ciência que hoje está explicando tudo isso aí. Aí eu tiro mais uma vez, lá dos textos de Prolegômenos, mais um exemplo sobre isso que acabamos de falar. Lembra-te de que os espíritos bons dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso, e podemos levar isso tranquilamente para a seara mediúnica, onde muitos médiuns, de maneira irracional e irrefletida, tiram algum proveito material e até financeiro da sua mediunidade. Ah, dizia o Chico, eu não queria estar na pele deles, dizia o Chico, sobre o médium que negocia a sua mediunidade. O orgulho e a ambição, diz o texto aqui embaixo, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Está bem claro aqui, né? Está bem claro a nossa luta do homem velho contra o orgulho, a vaidade, a inveja, a ambição, a presunção, que ainda dificulta o nosso progresso espiritual. Falamos da universalidade dos ensinamentos, quando vários espíritos, se propõem a isto, e aqui é uma verdade, quando nós vemos lá em Prolegômenos, que um dos pontos enfatizados nos Prolegômenos é a universalidade dos ensinamentos, lá do Livro dos Espíritos, que explicam, através de vários espíritos de alta hierarquia espiritual, de várias maneiras, de várias formas de expressão, que as verdades espirituais são universais e que o Espiritismo não é uma nova religião, mas sim a revivificação das verdades eternas que sempre existiram. Ela acaba se tornando uma religião devido ao religarem, dentro da sua forma científica e filosófica de estudar a moral, a ética, os valores da sociedade, os valores do espírito. Aí ela faz esse religare com Deus. Os prolegômenos, portanto, ampliam nossa visão, fazendo-nos perceber que o Livro dos Espíritos não é apenas um manual para os espíritas, mas uma fonte de conhecimento universal para todos os que buscam a verdade. Todos que não têm preconceitos vão ler a obra e vão entender perfeitamente, porque Kardec se preocupou com essa didática, com essa forma de você passar para o próximo os conhecimentos que o mundo espiritual trazia até os membros da sociedade para distribuir a todos os habitantes do planeta Terra.
vamos a duas conclusões finais para fechar o nosso estudo. Primeiro é o seguinte: que conclusão nós podemos fazer dos prolegômenos? Texto que eu recomendo que vocês leem. São poucas linhas. Eu acho que 2 páginas, dependendo do tamanho do seu livro, da tua tradução. Façam esse trabalhinho de casa, para poder entender tudo isso que a gente está falando aqui. O texto é de Kardec? Sim. O texto foi escrito por Kardec. Mas vamos ver assinaturas desses espíritos que nós falamos aqui. João Evangelista, Agostinho, Hipona, Vicente de Paulo, Luís IX, rei da França. O Espírito de Verdade, veio cortado aqui, perdão. Sócrates, Platão, Fenelon, Benjamin Franklin, Emanuel Swedenborg, aqueles que eu citei antes. As demais assinaturas, economicamente, Rivais substituiu por etc, 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 dando a entender o numeroso quantitativo de colaboradores da obra espiritual que ele coordenou. Então aqui também cabe um outro detalhe importante, ressaltado pelos amigos espirituais. Está lá também na obra, nos prolegômenos. Não te deixes desanimar pela crítica. Kardec soube enfrentar isso de cabeça erguida, né? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Não é assim que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas? Exatamente isso. O homem não muda com a morte. Seremos na erraticidade o que somos aqui. A morte não muda nada. Não muda ninguém. Nem para melhor, nem para pior. Continuaremos a ser no plano espiritual, na verdadeira vida, na vida espiritual que somos aqui. Conclusão número 2. Os prolegômenos de O Livro dos Espíritos são muito mais do que uma simples introdução. Eles são a pedra angular que sustenta toda a obra. Ao ler e meditar sobre os prolegômenos, o estudante espírita se prepara para absorver as verdades contidas no livro de forma plena e consciente. E digo mais, de uma forma didática, mais facilitada por causa dessa introdução. Portanto, ao iniciar a leitura de O Livro dos Espíritos, é essencial dedicar tempo e atenção aos prolegômenos, coisa que muitos não dão atenção, pula até a introdução, já começa lá na questão 1, que é Deus. Então a leitura dos prolegômenos, o tempo dedicado, a atenção dedicada, vai dar toda uma compreensão espiritual para a leitura seguinte, futura, não só do Livro dos Espíritos, mas de todo o Pentateuco, e nos ajudam a desenvolver uma fé raciocinada, baseada no conhecimento e na experiência. Meus amigos, essa foi a bibliografia que nós usamos, do Artigo Espírita, em especial Prolegômenos, que está aí na internet, do Kardecpedia. Convido vocês à leitura dos Prolegômenos e agradeço imensamente essa oportunidade que vocês nos deram de estar mais uma vez aqui no Ibirajara, dividindo conhecimento e aprendizado com todos vocês. Muita paz e um feliz ano novo para todos vocês. Muita paz.